porque toda e qualquer palavra que é lançada, ela pode encontrar um terreno fértil, né? E eu sempre submeto as minhas palavras a Deus. Então eu sempre falo, Jesus, que o que eu leve para lá seja algo do teu interesse, não seja algo que eu queira falar ou que está dentro do meu coração. Deu certo? Aí, gente, eu já cheguei pedindo, pelo amor de Deus, para fazer uma alteração aqui, porque eu tenho uma certa agonia de ficar distante. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo para quem não ouviu, em alguma ministração que eu já tive aqui. Eu sou sanguínea, então eu gosto de estar perto, entendeu? Eu não consigo ficar aqui em cima. Eu fico quase subindo aqui em cima desse negócio para pular, entendeu? Eu não consigo. Aí eu já pedi a ele, por favor, me coloca aqui embaixo. Eu quero ficar perto das pessoas. E aí, quando eu estou em cima, eu consigo ver que ainda tem mais pessoas ainda mais distantes. E eu consigo ver cadeiras aqui. Então, assim, não satisfeita em descer e ficar mais perto, eu também queria que vocês viessem mais para perto. É possível? Vocês me fazem esse favor? Por favor, de verdade, assim, podem vir mais para frente, porque eu tenho uma agonia de gente longe de mim. Eu gosto de todo mundo perto. Ele vai descer? Por favor, me ajudem aí. Obrigada. Fiquem mais pertinho aqui de mim, porque eu gosto de ver os olhos de vocês, eu gosto de conversar, eu gosto de ficar perto. E aí, eu também gosto de conversar e gosto que vocês se sintam em liberdade para me fazer perguntas, tá? Eu amo o culto e eu vou te dar um trabalho, porque eu vou ficar andando para um lado e para o outro. Eu não vou conseguir ficar paradinha aqui para tu filmar. Tem problema eu ficar andando para um lado e para o outro? Eu também tenho um negócio assim, eu fico andando falando. Tem problema para vocês? Tem não, né? Então me acompanhe assim, ó, com a cabeça para um lado e para o outro. Eu não consigo ficar parada. E aí, gente, olha como ele é esperto, foi lá para trás. Para aumentar o raio de percepção. Gente, e aí, como eu vinha dizendo para vocês, eu fiquei ainda mais feliz por ser um culto de casal. Olha aí, tudo bom? Por ser um culto de casal. Por quê? Porque eu amo falar de casamento. Eu amo falar de casamento, eu amo falar de família. E aí, quando me fizeram um convite, né, que disseram qual era o tema, muito obrigada. Eu contei pro meu esposo, né? E aí, o meu esposo falou assim, eu falei assim, o tema vai ser sobre presentes, né? Uma das 5 linguagens do amor. E aí o meu esposo comentou assim, ó, poxa, tu pegou o tema mais bestinha, né? Homens. Falei, por quê? Eu adoro ganhar presentes. Eu não estou entendendo. Por que eu peguei o mais bestinha? Porque ele gosta de falar de atos de serviço, ele gosta de falar de tempo de qualidade, palavras de afirmação. Presentes é uma coisa assim, meu... Presente, né? E eu falei para ele, não, eu amei. Amei, eu amo presentes. Inclusive, fica a dica para você, se quiser me presentear, tá certo? Porque eu estou indo falar sobre presentes. Nada mal receber um presente, né? E aí eu fui falar com Deus sobre isso, né? Ele brincou assim, tu devia falar sobre Jesus, o maior presente que a gente recebeu, né? Eu falei, certo, ainda não tira da sua vista que eu quero ganhar um presente fora Jesus que eu já ganhei, né? Eu quero ganhar um outro presente, uma joia, um buquê, né? Um chocolate, alguma coisa do tipo. Mas, brincadeiras à parte, eu fui falar com Deus sobre isso, né? Falar, Jesus, o que é que o Senhor quer falar sobre presentes, né? E aí, antes de falar sobre presente em si, eu queria conversar com vocês, antes de entrar na temática, né? Eu queria conversar com vocês sobre o propósito de estarmos casados, né? Porque a gente casa, é muito legal casar. Eu achei interessante a dinâmica, porque eles falaram do começo do casamento, né? E aí a gente casa, o início do casamento é aquelas flores, né? Aqueles agarrados, como eles colocaram ali na dinâmica. E à medida que a rotina vai chegando, eu percebo que nós, e eu me incluo nisso, tá? Eu percebo que nós vamos perdendo o nosso entendimento sobre o casamento. Se não casamos sem esse entendimento, que é uma coisa que eu também percebo. Quantas vezes eu estou aconselhando casais com meu esposo na minha casa e eu pergunto assim, certo, você casou com ela por quê? E você casou com ele por quê?
E quantos casais me dizem: eu casei porque eu queria sair da casa dos meus pais, eu casei porque a gente se amava muito, eu casei porque a gente tinha alguns sonhos semelhantes, eu casei. E todos os motivos que levam um casal a casar são motivos que me parecem supérfluos, superficiais. São motivos que no primeiro ano, segundo ano, vai lá, terceiro ano, até se mantém. Mas vocês percebem que chega uma etapa do casamento que você faz assim, ó, certo, por que eu tô com essa pessoa? Não vale mais a pena. A gente passa por isso. Não faz sentido. Eu estou entregando, eu estou me sacrificando, eu estou doando a minha vida em prol dessa pessoa. Para quê? Quantos de nós já não passou? Quantos de nós? Isso já não passou na cabeça. Principalmente quando a gente está com raiva. A gente não entende o propósito do casamento. A gente não entende o motivo que levou eu dizer sim diante dos homens e diante de Deus para: estarei diante de você e farei de tudo para te fazer feliz. E aí tem uma coisinha bem interessante dentro do casamento, que é assim, ó. Quantos aqui ouviram aquela frase? Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Não é verdade? Na alegria, na tristeza. Até que a morte venha e nos separe. Quantos aqui já ouviram isso? Aí, quando a gente fala de casamento, vamos lá. A gente fala assim, ó, na saúde e na doença, não é verdade? Na doença, certo? E quantas vezes o nosso cônjuge se apresenta doente diante de nós por algum fator, e isso faz com que a gente olhe para ele e rejeite aquele cônjuge e não queira mais se sacrificar por ele. Porque quando a gente fala doença, a gente tende a olhar apenas pro aspecto quê? Físico. Ele está doente, ou seja, vou ali a cuidar da febre dele, vou ali cuidar porque ele está um pouco mais, ele sofreu um acidente. E doença só é aspecto físico? Não, né? Então, se o teu cônjuge é um pouco mais irado, é tua responsabilidade. Se a tua esposa tem algo que te chateia, de quem é a responsabilidade? É do pai dela? É da mãe dela? É tua? E será que você tem amado o seu cônjuge? Será que você tem amado o seu cônjuge dentro desse cenário? Ontem eu estava jantando com meu esposo e ele falou assim para mim: a gente está fazendo uma mentoria e a gente está falando sobre, nessa mentoria a gente está falando sobre muitos traumas geracionais, traumas familiares. E aí a gente saiu para jantar depois da mentoria e ele falou assim: amor, são muitos problemas, né? Problemas às vezes que nem tem a ver com a gente, são problemas que a gente legou ali do nosso pai, da nossa mãe, e a gente está reagindo só no mundo. São muitos problemas, né? E aí eu falei para ele assim: são muitos problemas. Falou: e aí, como é que faz? Eu falei: bom, acho que a gente vai descobrir amanhã, né? Que no caso a continuidade foi hoje. Mas eu falei assim: mas uma coisa é certa, essa responsabilidade é minha pro resto da vida. Os teus problemas são responsabilidade minha pro resto da vida. Gente, isso dá uma certa agonia. Imagina que você tá casada com uma pessoa. Pensa agora, faz um favor para mim, você que tá aqui. Pensa agora na pior característica do teu cônjuge, na pior, aquela que é capaz de te deixar irada, frustrada ou frustrado, assim, aquela que te desestabiliza. Não existe, né? Graças a Deus. Não existe o irmão: eita, casei com uma santa. Faz um favor, tenta pensar na pior característica. Imagina. E aí a gente pode pensar, sei lá, em alguém que é irado, em alguém que é reclamão, que murmura, em alguém que gasta demais, em alguém que é chato às vezes, em alguém que é agressivo, em alguém que, sabe quando você, em alguém que é pessimista. Sabe quando você chega e fala assim, ó: ai amor, eu fui ver o buffet do aniversário do nosso filho, tá lindo.
lindo, vai dar tantos mil a festa. E o teu marido fala assim, ó, e tem esse dinheiro não? Um balde de água fria? Imagina. Aí vai imaginando todos os problemas dele. Gente, deixa eu dizer aqui uma notícia pra vocês. Você vai estar casado com isso pro resto da vida. Com esse problema. E pior, esse problema não é dele, esse problema é teu. Não é horrível isso? Gente, desculpa, eu não me chamam mais, né? Misericórdia. Mas é verdade. Sabe quando a gente está aqui gritando, você fez isso, parará, 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 eu tô com ódio. Pois é, problema teu. Não é para tu dizer isso pro teu cônjuge, pelo amor de Deus, tá? Mas tu tem que dizer para tu mesma, esse problema é meu pro resto da vida. Até que a morte separe. Acabou-se. Entendeu? E seja feliz, é isso mesmo. E aí, eu fiz isso, eu me auto-ministro, né? Eu fico falando para ele, para Deus, né? Para Jesus, meu Deus, esse problema é meu. Esse problema é meu. E eu vou ter que aprender a cuidar do meu marido nesse momento também. E aí, falando de cuidado, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui. Vocês foram amparados pelas outras linguagens de amor ao longo do ano, não é isso que eu entendi? E aí fica muito fácil achar que conseguimos amar ou manifestar o nosso amor através de atos de serviço. Não é verdade? É muito fácil se sentir amado através de atos de serviço. É muito fácil se sentir amado através de palavras de afirmação. Eu te amo, eu te honro, eu amo essas características em você, eu celebro você, eu amo isso em você. É muito fácil. É muito fácil você fazer uma pessoa se sentir amada através de tempo de qualidade. É muito fácil. Gente, mas percebam aqui pra mim. Digam pra mim se não é uma dificuldade quando você para pra pensar assim, presente. Tem gente que vai dizer assim, não, mas eu me sinto amada ganhando um presente. De fato, tem pessoas que se sentem amadas. Mas vocês sabiam que até para presentear, nós precisamos ter cuidado? Até para presentear, nós precisamos ser intencionais? Vocês sabiam disso? A Bíblia, ela nos traz uma série de exemplos, e eu vou trazer para vocês essa ótica da Bíblia, né? Em que ela nos mostra como o presente, ele aparece em determinadas ocasiões para fazer com que outra pessoa seja amada. Eu quero deixar isso bem claro aqui, né? Então, por exemplo, a gente está diante de, por exemplo, um exemplo clássico. Jesus vai nascer. Percebam, o menino Jesus vai nascer. 3 reis magos aparecem. E eles vão levar presentes, não é verdade? São 3 presentes indiferentes àquela situação ou são presentes intencionais que vão comunicar alguma coisa? São intencionais, concordam comigo? Cada presente que um rei leva não tem uma relação direta com aquela situação, com aquele nascimento. Olha, a mirra vai ser para isso daqui, o ouro é para isso daqui é para isso daqui. Não tem isso? Então, vocês começam a perceber aqui o presente como um símbolo de que não é só eu fazer com que aquela pessoa se sinta amada. Não é a atitude de dar por dar. Concordam comigo? É o modo também como eu vou fazer. A intenção que eu vou colocar ali. Vocês concordam comigo? O meu esposo brincou com... Nós recebemos o maior presente que é Jesus, mas é uma realidade. Para quem tem filho aqui, vocês devem imaginar como é desafiador ofertar aos nossos filhos a algum lugar. Quando você oferta o seu filho para o mundo, para uma escola, ou para o filho que está na adolescência, quando você oferta ele para uma viagem, quando você oferta o seu filho para um aniversário de um amigo, é ou não é desafiador?
Então, o presente, ele tem uma intencionalidade, ele tem ali uma necessidade de fazer aquela outra pessoa se sentir amada. E o presente, em algumas situações, ele pode ser muito doloroso. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer todos vocês leram o livro? Sim? Não, nem todo mundo, mas pelo menos todos conhecem o livro, né? Certo. Então, assim, todos vocês já conhecem, mas para quem não conhece, eu vou fazer uma breve explicação, tá? O presente, a partir da psicologia, ele tem uma função, tá? Ele tem uma função de fazer com que aquele gesto ali, ele fortaleça uma memória emocional. Então, todas as vezes que você presenteia alguém, né, a psicologia ela vai nos amparar nesse aspecto. O ato de presentear alguém, ele vai fortalecer vínculos, ele gera uma memória afetiva, ele inclusive é capaz de gerar aspectos físicos, não é nem físicos, aspectos hormonais. Vocês entendem isso? Então, eles geram ali ocitocina, eles geram os hormônios do bem-estar, certo? Então, um presente, ele pode ter essa característica. O presente é como se ele funcionasse como uma âncora emocional. Então, todas as vezes que eu presenteio alguém, seja a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, o meu pastor, o meu amigo, o meu tio, o meu líder, ele gera uma âncora emocional. Ele tem essa capacidade de gerar isso. A psicologia fala sobre isso, certo? Isso quando escolhido com cuidado, certo? Eu estava conversando, prestem atenção nesse exemplo. Eu estava conversando com um casal e aí ela me falou assim, Eligiane, a linguagem de amor que ele tem de fazer o outro se sentir amado, né, de me fazer sentir amada, é presente. Ela estava me contando isso. Aí ela me falou assim, ó, só que ele me dá um presente que interessa a ele. O que é que ele faz? Ele chega e fala assim, ó, eu tenho uma coisa para te contar, eu estou muito ansiosa, eu não sei se eu coloco numa sacola, eu não sei se eu te conto, eu não sei como é que eu te falo, eu não sei. Ela fica, fala de uma vez. Ele fala, eu comprei uma passagem, nós vamos viajar para Buenos Aires, nós dois, não sei o que, tarará. E ela assim, ó. E as crianças vão ficar com quem? Eu já planejei tudo. As crianças vão ficar com a tua mãe, ela já concordou, a gente vai dia tal, a gente volta dia tal. E ela assim, ó. E o meu consultório vai ficar fechado esses dias todos? Assim, de primeira, não parece que essa pessoa, ela está sendo ingrata com o presente que ela está recebendo? Vocês concordam comigo? Não parece? De cara, poxa, o marido dela está dando uma passagem para Buenos Aires. Quase que eu digo assim, dá para mim? Eu vou com meu marido. Eu faço esse grande favor para vocês. Quem não quer uma passagem para Buenos Aires aqui? Eu, pelo menos, não conheço Buenos Aires, né? E aí ela me falou assim, ó, sabe qual é o problema? Eu não queria essa viagem. Eu nunca quis. Ele, aí, ao contrário, sabe o que ela disse? Ela disse assim, ó, ele nunca me fez uma surpresa do tipo, escrevi num papelzinho e deixei um chocolate. Eu lembrei de você. Para adoçar o seu dia. Ele nunca foi ao shopping e viu um biscoito e falou assim, ó, amor, eu lembrei que tu ama esse biscoito. Eu estava no shopping e comprei esse biscoito para ti. O que era que aquela mulher estava me comunicando? Ela sente falta de presentes. Exato. Ela não queria algo caro. Ela queria intencionalidade. Vocês entendem isso? Para o marido, um presente valioso alegraria o coração da esposa. Para ela, não. Para ela, caro é o olhar do marido. Para ela, caro é a dedicação dele. Caro para ela são as palavras dele. Isso seria o verdadeiro presente. Vocês começam a entender que se tem presente, mas não tem intencionalidade, isso gera uma memória afetiva. Esse presente funciona como âncora emocional? Não funciona.
Então, a psicologia ela vai falar exatamente isso, que só gera esse vínculo afetivo se houver intencionalidade. Vocês concordam comigo? Vocês começam a entender que não é exatamente o material pelo material, um presente pelo presente. Se bem aplicado, o presente é uma verdadeira dádiva. A Bíblia fala que o presente, o que ele faz com o nosso rosto? Isso. Pode falar, sem medo. Ele formoseia. Você estava certa. Então, para que um presente cumpra essa função, ele não pode ser dado de qualquer forma. Ele não pode ser dado de qualquer jeito. Ele precisa ter o olhar para aquela pessoa. E não basta ser a tua linguagem de amor. Tem que ser a linguagem de amor da outra pessoa. Eu talvez já tenha dito aqui em algum momento que eu tenho um marido que é fleumático. Já brinquei com isso em muitas pregações. E é extremamente difícil fazer o meu marido se sentir feliz por alguma coisa que ele recebe. Se você der para ele um bombom, ele fica feliz. E ele reage com o mesmo olhar, o mesmo rosto do que se você der para ele um carro. É extremamente impressionante. Eu sempre falo para ele, cara, a ciência precisa te estudar. Porque se ele ganhar algo muito caro, ele age de um modo. E se ele ganhar algo que não é tão caro assim, que é uma bobagem, ele age do mesmo modo. E eu gasto a minha vida em favor de fazê-lo feliz. Eu botei uma meta no meu coração. Eu quero que ele seja feliz. E eu vou dizer para vocês que todas as vezes que eu dou algum presente para ele, eu crio expectativa. Eu crio expectativa que ele se alegre, que ele curta, que ele fique em paz. Só que um dia eu fiquei extremamente chateada e fui para Deus. Um dia, vou contar essa história para vocês. Um dia eu estava com o meu esposo à noite. Meu esposo foi militar durante muito tempo, né? Ele já foi, eu não sei o que ele era. Ele era tenente, né? Ele era tenente do exército, isso mesmo. Ele era tenente, ele ficou 8 anos no exército. E aí ele estava revendo comigo as pastas. Lá no exército parece que você ganha umas pastas com tudo que você faz. Se você ganhou medalha, tudo é meio que arquivado, documentado, alguma coisa assim. E ele estava me dizendo assim, o quanto que aquilo dele era legal. Olha aqui, amor, como é bom voltar no tempo e ver todas as minhas avaliações, como é que eu fui. E aí, estava muito perto do Dia dos Pais. E eu lembro que ele me falou que gostou muito desse livro, da forma de arquivar, e eu tive uma ideia. Já sei, eu vou dar um presente para ele, afetivo. E aí eu comprei para ele um livro de Dia dos Pais, em que nesse livro era como, sabe aqueles álbuns de figurinha? E aí as figurinhas eram fotos dele com os nossos filhos, né? Nas etapas, tudo. E eu tinha passado a noite todinha com ele, me falando do quanto que ele gostava desse livro, e fiz isso para ele de Dia dos Pais. Achei a empresa, tarará, dei o livro, as figurinhas, achando que ele ia amar. Quando ele ganhou o presente, ele falou assim, que presente estranho, amor. Eu extremamente sufocada de expectativa, querendo que ele gostasse. E aí ele falou, é pra eu ficar colando essas figurinhas tipo adolescente? Eu falei, tu e os nossos filhos, de Dia dos Pais. Aí ele, tá certo. E ele foi lá colar as figurinhas. E eu lembro que eu fiquei tão chateada, e eu fui orar. E aí Deus falou comigo assim, Eligiane, o presente era para fazê-lo feliz ou para te fazer feliz? Eu falei, era para fazê-lo feliz. Mas ele falou, não interessa. Você colocou uma meta no seu coração, fazê-lo feliz. Você já entendeu, não é esse tipo de presente que ele gosta. Aí ele falou, pensa no que você pode dar para ele para fazê-lo feliz. E aí eu pensei, e ele me falou algo, eu fui no shopping rapidamente, comprei, mandei a mulher embalar para presente, deixei em cima da mesa para quando ele voltasse, ele visse o presente. E aí assim que ele chegou, outro presente, eu disse, outro presente, porque eu só paro de comprar presente na hora que eu estiver feliz. E aí ele abriu o presente, quando ele viu, ele, caramba, não acredito, amor. Queria mesmo isso aqui. Gente, eu vi um sorriso e eu vi nele eu queria mesmo isso aqui. E aí Deus falou comigo sobre isso. Não se trata de você. Não é para você ficar feridinha, porque você deu algo e ele não gostou.
Mas existe uma certa compreensão de que a pessoa precisa olhar e pelo menos ser grata, né? Não sei. Não sei. O presente é para satisfazer o desejo do teu coração ou é para fazer alguém feliz? E aí você toma uma decisão. Eu tenho muito claro na minha cabeça, há uma linha e eu escolho ponto A. Vou fazer o meu esposo feliz, independente das minhas feridas, das minhas necessidades, das minhas expectativas, daquilo que eu desejo. Ou ponto B. Vou criar expectativa. Vou achar ruim se ele não gostar. Vou achar ruim se ele fizer uma cara que eu não vou gostar. Você escolhe. E eu digo isso em todos os locais em que eu estou. Casamento não é para adolescente. Adolescente faz isso. Ponto B. Casamento é para homem e mulher maduro. E o que eu vejo de casal adolescente casando não é brincadeira. Não interessa. Às vezes, eu vou para Deus assim, ó, Deus, eu tô me sentindo extremamente ferida. Extremamente magoada. E Deus fala para mim. Ignora isso. O que interessa é você ficar bem com seu esposo. Sabe por quê, queridos? Se a gente não coloca o nosso coração no local correto, a gente perde a noção do que a gente tá, onde é que a gente tem que chegar. Vocês entendem isso? A gente perde a noção se a gente não entender isso. Então, presente precisa ser dado com propósito ou sem propósito? Com propósito. A gente precisa, quem está dando o presente, aquele presente ele tem que satisfazer o desejo do teu coração que está dando, mas sim de quem está recebendo, não é verdade? Outra coisa, existe uma outra forma de amar através dos presentes. Vejam bem isso daqui. Nós podemos criar uma constância em presentear. Exemplo, nós podemos e devemos presentear em aniversário de casamento, não é verdade? Dia dos pais, dia das mães, aniversário, não é verdade? Mas quantos aqui já se alegraram com um presente que não estava seguindo um ritual? Quantos aqui já se alegraram com um presente que não estava ali pronto? Não é verdade? Gente, isso é ou não é incrível? E me dá a impressão de que quem se alegra mais com esse tipo de presente é a esposa. Parece que a mulher gosta mais. Mas, esposas, de verdade, se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês vão perceber que vocês vão ser extremamente felizes em presentear os vossos maridos. E aí meu marido brincou. Não tem erro, Eligiane. Para presentear homem como é negócio de homem? Como é o nome de construção? Ferramenta. Negócio pra, não tem erro, Eligiane. É negócio de ferramenta, ou é coisa para carro, ou é coisa para barbear, não tem erro. Isso deixa qualquer homem feliz. Coisa para churrasco, pescaria aqui, pronto. Falou, Eligiane, não tem erro. Foca nisso. Coisa para churrasco, pescaria ele não falou, mas eu vou dar essa sugestão para ele. Vocês entendem isso? Não é tão difícil. Não é tão difícil. E não vale só a intenção do coração, certo, queridas? Exemplo. Eu já contei o exemplo do alfajor aqui nessa igreja. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, tá certo? Um dia eu fui numa loja determinada ali, que tem ali no Iguatemi, eu não sei se todos aqui já conhecem, chama Brie. Alguém já ouviu falar nessa loja? Brie. É delicioso. Vão lá. Homens, estejam lá, comprem chocolate lá para suas mulheres. Brie. Maravilhoso. Aí um dia eu fui lá, comprei um alfajor, queria saber o gosto, dei para o meu esposo experimentar. Meu esposo fez o seguinte: meu Deus, Eligiane, essa eu acho que é a coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida. Aí vocês imaginam, tá? Eu tô casada com um fleumático há 11 anos. Eu nunca vi o meu marido colocar intensidade em nada além dos votos do casamento. Gente, eu não tô brincando. O meu marido é de uma tranquilidade
nada afeta ele. Nada. Eu estava dilatando, parindo, e o meu marido assim, ó. Sim, gente, entendi. Numa reunião. Nada, ele é muito tranquilo. Quando eu vi ele falando, meu Deus, esse é o melhor doce que eu já comi na minha vida, o que foi que me ativou? Eu vou comprar um alfajor para cada dia da semana para ele. Aí toda vida que eu ia no shopping, o que é que eu fazia? Ia lá, comprava o alfajor, levava para casa. Ó, amor, comprei um alfajor para ti. A primeira vez que eu fiz isso a ele, muito bom. Segunda vez, amor, lembrei de ti, tava no shopping, eu comprei um alfajor para ti a ele. Tá bom. E foi ficando só assim, tá bom, tá bom, tá bom. Aí um dia eu conversando com a minha pastora, eu falei assim, não, meu marido ama alfajor. Ama, toda vida que eu vou no Iguatemi, eu vou lá na loja, pego na maior alegria. Aí ela me fez uma pergunta que mudou a minha vida. Ela falou assim, tu já perguntou pra ele se ele gosta? Eu falei, não, mas não precisa. Ele já me falou que foi a melhor coisa que ele comeu na vida dele. Então, toda vida que eu vou lá, eu compro. Aí ela falou assim, vale, mas era bom tu perguntar? Aí eu, tá bom. Gente, eu cheguei em casa tão ansiosa pra ver meu marido, que era uma reunião de mulheres, né? Amor, tu gosta dos alfajores? E eu tinha acabado de trazer um alfajor pra ele, né? Porque eu tinha ido pro shopping, tinha ido pra igreja, e aí cheguei em casa, tu gosta desses alfajores que eu te entrego? Aí ele falou assim, nossa, ainda bem que tu me perguntou. Eu não gosto, não. Tu acredita nisso? Uma falsidade. Eu falei, eu não tô acreditando. E por qual motivo tu aceita? Porque eu amo esse alfajor. Eu ficaria com ele pra mim, mas eu escolho te dar, que nem a história do pão. Vocês conhecem a história do final do pão, né? Que essa é dissipadíssima, né? Falei, por qual motivo? Ele falou, amor, é porque tu vem tão feliz, eu não queria cortar. Mas assim, eu não gosto. Eu disse, não é possível, gente. Não é possível. Nunca mais ele comeu um alfajor na vida dele, obviamente. Nunca mais eu dei um alfajor pra ele. Eu continuo indo lá, eu adoro. Mas eu não dou mais pra ele. Ou seja, simples. Você precisa desejar, entender o que é que o seu cônjuge gosta. Não é simples isso. E aí a minha cabeça foi mudando. Não se trata do que me faz feliz. Não se trata. E de verdade, pode parecer que uma coisa o deixa extremamente feliz hoje, daqui a um ano talvez vai mudar. E o nosso coração precisa ser desejoso em fazer aquela pessoa feliz. Vocês entendem isso? Então não basta ter intencionalidade, a gente precisa ser resiliente. Eu vivo falando pra ele, eu vivo falando assim, meu filho, se você soubesse como é difícil agradar você. É difícil, irmãs, é difícil. Mas eu permaneço ali, insistindo, lutando, batalhando. E aí, eu preciso que vocês entendam que na Bíblia a gente tem alguns exemplos, e eu acho isso daqui muito interessante, muito interessante. Nós temos alguns exemplos em que o presente, o ato de presentear, ele foi usado em momentos específicos, né? Em momentos, como é que a gente fala? Para selar. Porque o presente, ele não é algo que você pode menosprezar dentro do casamento. Não, na verdade, nem só dentro do casamento. A gente não pode menosprezar um presente em situação nenhuma. Existem pessoas que te presenteiam e elas te presenteiam porque quando elas te dão algo e você recebe, elas conseguem acessar coisas que você tem. Elas conseguem. E se você não quer liberar algo para essa pessoa, é melhor que você não receba esse presente. Vocês entendem isso? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. E eu queria falar muito rapidamente. Eu não estou mais vendo o meu tempo, mas eu acredito que já tem encerrado. Ainda tem? 10 minutos, né? Eu vou ser rápida, prometo. Eu trouxe pouquíssimos exemplos, mas vamos lá. Jacó e Esaú. No contexto, né, eles passaram anos afastados e eles tinham um histórico de conflito. O que é que Jacó faz? Oi? Ele prepara presentes para encontrá-lo. Não é verdade?
Qual é a intenção que está por trás daquele presente? Alcançar o perdão. Esse é o ponto. Uma palavrinha. Eu tô te dando um presente para acessar teu coração. Eu tô te dando um presente para encontrar o perdão, para eu encontrar graça diante de você. Quantas vezes nós estamos brigados com os nossos cônjuges e a gente sabe que se a gente comprar um presente, a gente consegue acessar. E a gente deixa de fazer isso. O presente é uma ferramenta para isso também, para auxiliar vocês. Vocês precisam ter sabedoria. A gente não podemos deixar os nossos casamentos caírem no desânimo, porque nós não usufruímos dessas ferramentas. Vocês entendem isso? Outro exemplo, Abigail e Davi. Só retomando um assunto, né? Quando eu falei agora de Jacó e Esaú, eu esqueci de falar isso aqui. Para vocês, né? Casais, presentear pode restaurar os laços, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode enviar um presente, chegar com um presente, para a gente demonstrar, olha só, eu não quero brigar contigo, eu estou te trazendo um presente, eu estou aqui de forma humilde para alcançar teu coração. Eu quero pedir perdão, eu trouxe esse símbolo aqui para demonstrar isso para ti, e eu quero que a gente consiga de algum modo conversar. Tá certo? Abigail e Davi. Vamos lá. Abigail leva alimentos e presentes a Davi, não é verdade? Para evitar que Davi fizesse o quê? Destruísse. Não é verdade? Qual a intenção por detrás daquilo dali? Olha como ela foi de uma sabedoria. Aquela atitude dela fez o quê? Ela acessou uma pacificação. Através da honra, ela pacificou. Vocês entendem? Então, o presente pode ser usado como uma ferramenta para pacificar. Eu estou aqui para desarmar você. Eu estou aqui para desarmar esse conflito. Eu estou aqui para abrir portas. Vocês entendem isso? Ruth e Boaz. Nesse contexto, Boaz presenteia Ruth com cevada antes que ela volte para Noemi, certo? Qual é a intenção desse presente? Gente, isso não simboliza um cuidado? Isso não simboliza provisão? Quantas vezes, talvez vocês tenham essa prática aqui na igreja de vocês, mas quantas vezes um irmão não está passando uma necessidade, nós não fazemos uma cesta básica e mandamos entregar na casa desse irmão? Esse presente não significa para essa família, estamos amparados, temos provisão. O Senhor veio através dessa cesta. Concorda comigo? E muitas vezes, não basta que a gente fique assim, Senhor, manda ali uma cesta básica para aquela família. Não. É necessário que nós, vamos lá, arroz, feijão, não sei o que, tá aqui, ó. É ou não é? Um presente com intenção. Outro exemplo, e esse daqui me quebrou. Maria e Jesus. Maria está num contexto em que ela unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Aí a Bíblia não fala, né, assim, era 37 mil reais, era 1 milhão de reais. Ela não fala isso, né? Ok. Ela dá lá uma estimativa, foi o que eu fiz. Eu peguei a estimativa da Bíblia e joguei no ChatGPT. Falei, chat, me dá uma noção aqui, em reais, hoje, de quanto custaria esse perfume. E aí ele foi lá fazendo os cálculos dele, né? Ah, não sei o que, a Bíblia fala de tantos denários, num dia de trabalho, significa isso, ele vai fazendo os cálculos dele lá, que não me interessa em nada. Meu querido, eu quero o valor. Fui lá para o valor. Gente, quem aqui, se você souber, por favor, fique em silêncio. Mas se você não sabe, quem aqui chutaria, dizer assim, vamos pegar aqui como base os perfumes que nós costumamos usar, tá? Não sei quais são os perfumes que vocês usam, mas quem aqui teria uma ideia de quando eu digo assim, ó, gente, o perfume foi caro. Hoje a gente fala assim, ó, caro quanto? Porque às vezes o que é caro para ti não é caro para mim, não é verdade? E vice-versa. Mas vamos lá, o que é que vocês imaginam de um perfume caro? A partir de quanto? Chutem aí.
10 mil, um perfume caríssimo. Pelo amor de Deus. 10 mil é uma moto, não é verdade? É uma moto, imagina aí, um perfume de 10 mil. Quem dá mais? 15 mil. Foi tu que falou? Falei ela, né? Foi tu, né? 15 mil reais, misericórdia. Quem aqui já deu 15 mil reais no perfume? Hã? Ninguém? Nunca deu? 50 mil? Ah, tu tá brincando, né? Porque já é dizer, menina. O marido dela nem 50 mil eu tenho, tu tirou de onde? Nada disso. Gente, 15 mil é um perfume caríssimo. Vocês sabem quanto que custava o perfume em tese, né? Assim, tendo uma percepção assim bem supérflua. Vocês acreditam que custava 18 mil reais aproximadamente? Imagina agora uma pessoa quebrando um perfume de 18 mil reais. Por isso que todo mundo ficou do lado dela dizendo o quê? Que absurdo! Não é não, gente. Gente, às vezes a gente vê as coisas na Bíblia e a gente fala assim, ó. Aff, que povo para murmurar. Meu povo, se vocês estivessem lá, vocês também teriam murmurado. Pelo amor de Deus, é muito caro. 18 mil reais, a mulher quebra o perfume nos pés de Jesus. Eligiane, mas era Jesus. Mas era Jesus para a tua cabeça de agora. Que teu pastor e teu pastor, ó, ficam ali te ensinando quem é Jesus o tempo todo. Mas naquela época, gente, e talvez se tu sentasse aqui agora no chão e alguém quebrasse um perfume de 18 mil reais, tu ia dizer, era melhor dar aos pobres. É ou não é? Esse presente aqui me quebra. Porque esse presente tem uma intenção. Uma intenção por detrás. Não se trata apenas de reconhecimento. Se trata de uma adoração total. Se trata de uma entrega, de um amor que se manifesta, de um amor que diz assim, ó, eu entrego tudo. E quantos de nós fazemos isso pelos nossos cônjuges? Será que a gente entrega tudo? Ou será que na primeira raiva, a gente abre a boca para murmurar? Será que na primeira raiva a gente olha e fala assim, ó, esse problema não é meu? Um dia eu estava conversando com um casal e ele estava me reclamando dos problemas da esposa dele. E eu falei para ele assim, ó, deixa eu te contar uma novidade que nunca te contaram nesses teus 10 anos de casado. O homem, ele tem a capacidade de governar o coração da mulher. Se a tua mulher está desgovernada, a responsabilidade é tua. O problema é teu. Vocês sabiam disso, homens? Que quando o coração de uma mulher está desgovernada, são vocês que têm a chave do coração da mulher de vocês? Se tem uma mulher alterada, tem um homem que não está salvando essa mulher dela mesma. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Se nós temos um homem que não está se sentindo honrado, tem uma mulher que não está fazendo seu papel. Então, vocês precisam entender que, para além de presentes, eu entendo que o presente é uma ferramenta que nós podemos usar para abençoar o nosso cônjuge, a nossa esposa, mas para além disso, é importante que vocês cultivem dentro de vocês uma percepção de que essa responsabilidade é minha. Isso não é brincadeira. O meu casamento está nesse lugar por uma responsabilidade minha. E cabe a mim tirá-lo desse local. Se não for assim, o casamento de vocês vai fracassar. E não necessariamente precisa vir um divórcio físico. Muitas vezes, vocês estão divorciados, morando juntos. Vocês entendem isso? E que, em nome de Jesus, isso não aconteça na vida de nenhum de vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé para eu fazer uma oração por vocês. É importante que vocês entendam. Prestem atenção, tá, gente? Não percam o foco. Prestem atenção. Segura na mão do teu cônjuge, abraça ele, traz ele para perto de ti. É importante que vocês entendam que o pacto
que vocês fizeram foi um pacto de honra. E a honra não deve diminuir, a honra não deve alterar conforme o tempo vai passando. Vocês entendem isso? O pacto que vocês fizeram precisa ser comunicado todos os dias, em intensidades diferentes. Que vocês entendam que as linguagens de amor, elas servem ao casamento de vocês. Atos de serviços, tempo de qualidade, presentes, isso tudo serve ao casamento de vocês. Mas é importante que vocês prestem atenção, que vocês sejam um sinal visível do amor de Deus para essa pessoa que está do teu lado. Eu sempre falo isso para o meu marido. Eu falo assim, eu preciso fazer você se sentir amado. E eu preciso te fazer com que você se sinta tão amado que você consiga ver o modo como Jesus te vê. Eita, que desafio. Eita, que desafio. Mas eu peço a Jesus. Eu digo, Jesus, me ensina a ver o meu marido como o Senhor o vê. E me ensina a fazê-lo se sentir amado como o Senhor o ama. É muito desafiador, né? Obviamente. Mas esse nosso interesse, ele não pode acabar. Ele não pode acabar. Ele precisa se manter aceso. Amém? Pai, eu quero colocar os casamentos que estão aqui diante de Ti, Jesus. Eu oro para que toda palavra maldita seja removida agora, Jesus. Eu oro para que toda murmuração caia por terra, Jesus. Todo desânimo, todo achismo de medo, de bloqueios, de inseguranças, tudo isso caia por terra, Jesus. Pai, eu oro por uma renovação diretamente do Teu coração, Jesus. Eu sei que o Senhor tem interesse, Pai, nos casamentos, nas famílias. Eu sei que o Senhor tem interesse de mostrar ao mundo Teu amor através de um homem e de uma mulher que frutificam, que abençoam. E eu oro para que isso seja cada vez mais real dentro deles, Jesus. Senhor, nos ensina, Pai, a amar como o Senhor ama. Nos ensina a apostar como o Senhor aposta. Nos ensina a investir como o Senhor investe, Jesus. Nos dar essa resiliência, Pai. Dá para nós, Jesus, esse investimento que o Senhor tem, Jesus. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. Dá pra gente esse coração, Pai, dentro do nosso casamento. O Senhor nunca nos desamparou. Dá pra nós esse coração diante do nosso cônjuge, Jesus. O Senhor nunca nos criticou, nos diminuiu. Dá pra gente, Jesus, esse coração. Que cada coração aqui, Jesus, sinta esse expressar do Teu amor, Jesus. Que cada coração aqui, Pai, renove um pacto de amor com o cônjuge agora, Jesus. Que cada coração aqui se comprometa a amar mais, a fazer mais. Não nos deixa, Pai, fechar uma porta, sair para trabalhar, sem que nós tenhamos amado intensamente, Jesus. Não nos deixa sair, virar, dormir, sem que a gente olhe para o nosso cônjuge e tenha a certeza que nós o amamos naquele dia, de forma integral, total, submissa, sacrificial. Nos ensina, Jesus, a entregar tudo todos os dias, Jesus. Nos ensina a entregar o nosso melhor todos os dias, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para o seu cônjuge e fale assim: eu quero te entregar tudo todos os dias. E eu vou me comprometer a te entregar tudo todos os dias. Faça esse compromisso. Eu vou entregar tudo todos os dias. Eu vou fazer o meu melhor todos os dias.
Fale para o seu cônjuge: eu te honro, eu te amo, eu te celebro. Eu te amo, eu te honro e eu te celebro. Obrigada, Jesus, por esse presente que é o amor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos faz seres com capacidade de amar. Obrigada, Jesus. Mais uma vez, Jesus, não nos deixe ir dormir sem ter entregue tudo, Pai. Amém.